Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de março de 2024. Previsão de morte e leitura de mentes, coisas chocantes que a inteligência artificial já faz. A inteligência artificial já foi coisa de filme de ficção científica e agora é surpreendentemente real. Imagine uma tecnologia que prevê a expectativa de vida, lê pensamentos e fala por aqueles que não têm voz. Imagine drones navegando de forma autônoma pelos céus, remodelando nosso mundo. À medida que percorremos esses avanços, também nos deparamos com profundas questões éticas. A IA pode melhorar a vida humana sem infringir nossa privacidade e autonomia? O que acontece quando as máquinas conseguem interpretar nossos pensamentos mais íntimos? Junte-se a nós nesta viagem sobre as conquistas inovadoras da IA e dos debates morais cruciais que elas provocam. Você está preparado para entrar em um futuro onde as fronteiras da tecnologia e da humanidade estão sendo continuamente redefinidas? A IA está encolhendo para o tamanho de microchips, com potencial de implantação no corpo humano. Esses chips podem revolucionar o aprimoramento cognitivo, o monitoramento médico ou até mesmo a comunicação. No entanto, esse salto traz debates éticos sobre privacidade, segurança e a própria natureza do aprimoramento humano. A inteligência artificial é um divisor de águas no diagnóstico de saúde, auxiliando na detecção precoce de doenças e em planos de tratamento personalizados. Com a capacidade de analisar imagens médicas e dados de pacientes, a IA melhora a precisão do diagnóstico. Esse avanço, no entanto, deve navegar pelos meandros da ética médica e da privacidade do paciente. Utilizando vastos conjuntos de dados, este sistema de inteligência artificial analisa fatores pessoais como histórico de saúde, estilo de vida e ocupação para estimar a longevidade. Com uma taxa de precisão próxima de 78%, apresenta um olhar fascinante, mas sóbrio, sobre o nosso futuro, misturando estatísticas com a inevitabilidade da vida. Algoritmos avançados agora podem interpretar sinais cerebrais, traduzindo impulsos neurais em fala e imagens. Essa tecnologia inovadora oferece uma voz para aqueles que não podem falar e uma forma visual para os pensamentos, mostrando o potencial da IA em preencher lacunas de comunicação e, talvez, um dia, ler mentes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a previsão da morte. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar-lhe que, se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera calmamente. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida dá-se o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer? Trata-se, a miúde, de coisas demasiadamente pequenas para que vos possamos prevenir a seu respeito, e algumas vezes fazer que as eviteis, dirigindo vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais.
Isso, porém, pouca importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.